Salve galera, boa noite. Bora para mais um vídeo. Como vocês viram no título, vou estar mostrando aí para vocês como é que faz a substituição da seta da R3. Bem simples, porém tem que tomar um pouquinho de cuidado, mas não tem muito segredo. Vou estar substituindo a seta original por essa seta de embutir aqui na carenagem, que na minha opinião fica muito melhor, muito top. O lado de cá eu já instalei, olha lá como é que ficou, fica show. Porém ela pisca rápido antes de instalar o relé. Mas eu vou mostrar aqui o procedimento para vocês, tá? Para estar removendo a seta, você vai precisar soltar a carenagem por aqui e essa daqui de cima, certo? Para poder acessar aí o local dos terminais. Então vamos vir aqui remover a carenagem da parte interna aqui. A gente vai estar removendo esse parafuso Phillips, esse aqui de baixo. Esse aqui eu acho que também vai precisar. Bom, após os parafusos removidos aqui, a gente vai estar puxando a carenagem, certo? Com cuidado, tá? A gente vai estar destacando ela aqui, ela tem umas travinhas de pressão, certo? Tá vendo? Devagarzinho ela vai soltando. Agora vamos soltar aqui em cima também, tá? Porque ela faz a junção com essa peça aqui em cima. Vou clarear aqui pra vocês. Essa trava aqui de pressão, né? Na verdade é uma presilha, né? Você aperta o meio dela, tá vendo? Ela estralou. Aí você cutuca ela por baixo com a unha e aí você consegue remover a presilha. Mas eu já recomendo colocar um pano no tanque para não correr risco de arranhar. Pronto, colocou um pano aqui no tanque. Agora vamos para a próxima. Mesma coisa, pressiona o meiozinho. Estralou, vem com a unha, puxa. Pode ver que as duas nenhuma tem isolação. Nessa daqui do lado de lá tinha uma isolação. Vamos ver se é o mesmo caso. Aí eu venho com tipo um velcro por baixo, tá vendo? Então você sabe que essa daqui é pertencente a lá, para não fazer confusão. E aqui a gente consegue soltar a parte de baixo. Aí aqui embaixo novamente a gente continua empurrando para frente e movimentando para o lado, tá? E aqui embaixo realmente ó, precisa remover para a gente poder ter esse espaço aqui. Tá vendo? Passei essa peça para frente dessa aqui. Então agora beleza, soltei ela. Aí terminou de soltar as travas aqui, certo? Agora a gente deixa assim e a gente consegue acessar aqui por trás da seta. Vamos lá. Aí aqui atrás da seta, tá vendo? Tem essa trava, tá? A gente vai puxar aqui pra baixo. Tá vendo? Eu desencaixei ela daqui. Desencaixando a trava, a gente só empurra ela pra fora. E aí você pode pegar a seta e fazer assim, ó. Certo? Aí você removeu a seta. Aqui na verdade é um bichinho, não é arranhado, tá? Um bichinho que esmagou aqui. Então, beleza. Removida a seta. Agora vamos aqui por cima. Vamos remover esse parafuso Allen, se eu não me engano, 4mm. Parafuso 4mm. Vamos estar removendo ali o parafuso da carenagem. Tá aí, parafuso removido. Certo? Esse eu acho que eu vou na verdade, vou até tirar todos daqui de cima. Porque parafuso é danado pra cair no meio da carenagem, ficar enroscado e depois você não achar. Então, coloquei o parafuso aqui. Volta aqui na carenagem. Agora aqui a gente dá um totozinho aqui, também de leve e pronto, removido. Por que eu deixei o pano aqui, ó? Vamos lá, essa peça aqui, ela fica passando muito próximo do tanque, então você coloca o pano aqui por baixo, para não acontecer dela pegar no tanque e arranhar, porque você vai precisar movimentar ela de assim. Aí agora aqui temos acesso ao chicote da seta. Como vocês podem ver, aqui está o chicote da seta. Removido aqui. Agora é só puxar o terminal negativo daqui de dentro, tá vendo? E o positivo que é o marrom. Então a gente puxa esse marrom. Vou puxar com as duas mãos aqui para dar mais firmeza. Pronto, os dois terminais removidos. Agora é só soltar o fio, puxar aqui a seta. Certo? O suporte dela ficou aqui para dentro. A gente pega ele aqui, beleza. Bom, aí aqui com a seta na mão, como vocês podem ver, esse terminal é maior que esse, certo? Então, esse terminal aqui da seta, ela vai entrar folgada, ela não vai fixar, porque esses aqui são com diâmetros maiores. Então, o que a gente vai fazer? Antes de colocar a seta, a gente tem que desenrosquear isso aqui, certo? Desenrosquear, puxar aqui o fio. Pode tirar essa borrachinha aqui de dentro para facilitar aqui, ó, para correr mais rápido. A gente tira essa peça, a gente vai passar
os fios pra cá, certo? E aí volta aquela peça lá, passa os fios por dentro dela, aqui, e rosqueia na posição já. E colocando a isolação aqui, não pode esquecer dela. Essa isolação aqui para evitar entrar água aqui dentro da seta. Tá aí, ó. Já encaixei a isolação aqui, tá vendo? Fica bem acabadinho, bem bonitinho. Porque essa seta costuma entrar água aqui, não tem jeito. Mesmo com essa isolação aqui, vai lavar, acaba entrando água. Mas já ajuda a evitar entrar água, né? Bom, já passei por aqui, a trava aqui, né? De rosca. Agora já comecei a enrosquear aqui. E aí eu deixo a seta na posição que eu quero. E termino de rosquear até fixar. Mas não precisa apertar muito não, tá, galera? Só pra deixar ela no local aqui. Aqui é um plug, né? Tá ainda certinho conforme serve no original. E esse aqui, ó, eu peguei um alicate e dei uma leve pressionada nele. Então ele fechou mais, tá vendo? Então já vai segurar o conector da seta de LED. Então vamos fazer a mesma coisa nesse outro aqui e conectar as pontas. Bom, prontinho. Amarelo conectado com fio marrom, né, um marrom escuro. E o fio preto conectado com esse outro fio preto, certo? Então agora vamos dar a seta aí para testar. Tá vendo? Ela tá piscando rápido. Mas beleza, tá funcionando. Aí agora a gente vai partir pro relé, certo? O relé fica aqui debaixo do banco. Eu vou aproveitar que eu já vou trocar a rabeta, vou colocar eliminador. Eu já vou desmontar aqui. Já vou acessar o banco também para tá fazendo a troca do relé. Porém, o relé que veio, bacana, é o relé eletrônico. Só que com esse conector aqui não dá certo, tá? No caso da Yamaha. O conector dela é diferente. Então tem uns relé que vem com adaptador. Esse aqui não veio. Então eu vou ter que fazer uma adaptação. Eu vou ver se eu arrumo um adaptador para colocar ali. Galera, eu tava sofrendo ali com a peça no lugar, né? Sofrendo não deu tanto trabalho assim, mas eu só puxei ela ali também, ela saiu fácil. Então se você quiser puxar ela também sai, ela não vai travada em nada ali. Ela tava praticamente solta. Aí agora eu tô colocando, retornando essa peça aqui de volta, né? E aí vocês têm que prestar atenção aqui, ó. Essa ponta, ela vai debaixo aqui dessa peça, certo? Aí. E aí você vem empurrando aqui que ela vai travando, certo? Ó. Conforme você vai apertando aqui, ela já vai travando, tá? Então travou todas aqui, beleza. Agora a gente vem aqui pra cima. Aqui tá no lugar dela, que é essa daqui. Agora a gente vai vir com a outra por cima. Com bastante cuidado também, pra não... É importante ter um pano aqui no tanque, pra não acontecer de arranhar. Com as duas mãos é mais fácil. Aí a gente tira o pano aqui e vai voltando a peça pro lugar. Certo? O local do parafuso tá certo. E o local das travinhas aqui também tá certo. É só colocar as travinhas. Aí lembrando, para armar as travinhas de novo, você tem que empurrar aqui e praticamente tirar ela para fora. Vem com as duas mãos aqui, puxa esse pino mais para cima ainda. Tá vendo? Ele tem que ficar esse tanto aqui para fora. E essa com espuma, como eu tinha mostrado, é a que vai aqui em cima. Certo? Então vem aqui, coloca ela aqui. Colocou, apertou, beleza, tá travado. Vamos para a próxima. E aí mesma coisa para essa, tá? Você vai olhar certinho ali o lugar dela, colocou, apertou, já era. Essas travinhas aqui é bom ter um cuidado com o manuseio, porque essas, por exemplo, estão novas, né? Mas se tiver velhinha, esse plástico ele é bem sensível, tá? E ele acaba ressecando e fica fácil de quebrar. Então na hora de manusear tem que tomar cuidado. Senão você compra um kitzinho de novo de trava e sai trocando da moto. Por exemplo, na minha ali, que essa daqui é de cliente, né? Na minha ali, algumas travas já estavam bem ressecadas, eu decidi trocar por questão de alinhamento da carenagem mesmo. Agora vamos voltar o parafuso Allen para cá. Aí lembrando, pessoal, esses apertos desses parafusos são praticamente quase nada, tá? Só para parar aqui. Não é apertar, porque senão você acaba trincando a carenagem ou com o tempo também trincando o suporte dela, certo? Então foi isso aí. A troca das setas foi esse o procedimento, tranquilo, mesma coisa pro outro lado aqui. Aí agora, como faz parte do mesmo vídeo, eu vou estar fazendo a troca do relé. Aí eu já tenho vídeo aí no canal como faz a troca da rabeta de R3, tá? Que é o modelo antigo, na verdade é de uma 03, mas é o mesmo procedimento, mesma coisa.
Nossa, galera, acabei esquecendo de filmar aqui o procedimento de retirada aqui do banco, tá? Mas é tranquilo. Vem uma tampa aqui plástica, que é essa daqui, ó. E ela vem aquelas travinhas plásticas, tá? Na lateralzinha dela. Aqui bem na lateral aqui e na lateral aqui, certo? Você vai pressionar as duas e retirar essa peça. Aí você com a chave Allen remove esses dois parafusos, certo? E aí essa peça aqui é só você dar uma agitadinha nela e puxar que ela sai. E aí depois você vem e remove esses dois parafusos 8 aqui, ó. Aí você já consegue remover o banco. Esse aqui é o relé, certo? Você vai puxar ele pra cima aqui, pra tirar dessa cinta, tá? Porque já tava removido, por isso que saiu fácil, mas ele vai encaixar daqui, então você tem que puxar pra cima. E pra retirar ele daqui, você aperta essa trava pra baixo e empurra aqui, tá vendo? E soltou o relé, beleza. Aqui é 2 pinos, só que a posição dos pinos, tá vendo? Fica assim. E lá no caso daquele relé, a posição é assim. Aqui, se você prestar atenção, tem o L e tem o B. Aqui também, ó, tem o L e tem o B. Mas você vai ter que ligar na posição correta nesse plug aqui. E aí como é que você faz? Tem que ter um adaptador, né, que vem junto com esses relés. Ou, caso eu já utilizei no MT-07, tá um chicote de uma 150 antiga. Aí sabe quando sua esposa fala assim, pra que você guarda isso? Joga fora, você nunca vai usar, vai ficar aí só fazendo entulho. Às vezes é vantagem em você ser acumulador. Olha aqui esse terminal que eu encontrei aqui. É o mesmo, é o macho que vai ali. Ou seja, é só eu tirar um fio daqui, vou utilizar dois. Desses dois eu ligo no relé. E tá aí, a solução foi isso. Peguei o conector aí, que graças a Deus eu tinha um aqui, que servia ali. E coloquei dois terminais, conectei aqui, certo? Então vai ficar encaixado lá, sem ter que mexer nada na parte original. E eu vou ver se eu tenho aqui esse chicote, alguma outra ponta de fêmea antiga aqui para poder encaixar. Aí galera, o que eu vou estar fazendo como paliativo, tá? Tem um chicote aqui de moto velho aqui, tá vendo? Tem os pinos aqui, um conector que tem esses pinos que vão lá naquele conector, certo? Do relé. Para remover eles, você tem que pressionar aquele cantinho ali, tem que pressionar aquelas aletinhas que são essas aqui, ó. Tá vendo? Essas que estão, vamos ver se eu consigo focar. Essas aletinhas aqui que estão levantadas, tá vendo? Quando eu aperto elas e elas se escondem, aí você consegue puxar o conector dali de dentro. Então tá, puxei o conector dali de dentro, tirei as duas pontas. Então eu consigo conectar lá. Eu vou usar termo retrátil para fazer a vedação em volta e a fixação depois aqui. Mas antes de ligar, a gente tem que se atentar a isso aqui, ó. O conector ele vai aqui assim, né? Então, o primeiro fio, o marrom aqui, sem listra branca, é o B. E o outro é o L, né? Então, a gente vai ligar nos mesmos locais que estão aqui. Então, o B é o marrom. Então, vamos pegar o B aqui. O B, no meu caso aqui, é o verde. Então, vou plugar ele lá. Bom, tá aí o verde no primeiro e o amarelo no segundo, no meu caso aqui. Vamos fazer um teste das setas, garantindo aqui que não está encostado um no outro, certo? Para não dar risco de curto. Seta para um lado, piscando na velocidade normal. Beleza? Então funcionou. Agora eu vou usar um termo retrátil também para isolar aqui, certo? Para proteger os dois terminais para não correr risco de um encostar no outro. Bom, então tá aí, galera. Passei os termo retrátil aqui nas pontas deles, deixei só a pontinha de fora que é o que vai entrar lá dentro do conector. Depois que eu conectar as duas, eu faço uma isolação em volta para não correr o risco de sair. Apesar que depois que conectado não tem por que sair, nada vai puxar esses fios, certo? A trepidação da moto não vai chegar a empurrar o fio para fora. Então aí já resolvemos o problema do relé. Aí galera, eu esqueci de falar, né? Eu tinha falado que já estava pronta a parte da frente, mas eu não coloquei os Phillips que vão aqui dentro, tá? Então não esquece de pôr. Mas é isso aí, tá resumido. A parte da seta traseira agora vai junto com o eliminador de rabeta que tem vídeo no canal, certo? Então esse foi o vídeo, galera. Espero ter ajudado. Para quem não for inscrito, puder se inscrever, ajude o canal. Quem curtiu, deixa o like. E é isso aí, galera. Tem vários vídeos de instalação de acessórios na Ninja, diversas outras motos, né? Como eu pego moto de cliente. Então segue o canal aqui, tem bastante conteúdo interessante,
tá? Tem troca de escape de R3, MT-03. Então, às vezes vai ajudar vocês aí em outros conteúdos. Então é isso aí, galera. Valeu, fiquem com Deus. Até a próxima. Fui.